Não avançar é o mesmo que retroceder. Pense nisso. Olá, bem-vindo ao vídeo do canal Avançar Agora. Eu sou Walter Ronconi e hoje eu trago para vocês quais são os seus vilões. Seria o vilão interno, o vilão externo e o vilão filosófico, né? Aí o que eu fiz? Como eu falei, a importância de ler. Quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Além da leitura, fui buscar o apoio do meu amigo GPT, da IA, que é onde eu dialogo, converso vários assuntos e através de algumas perguntas que eu faço, ele consegue me clarear as ideias. E eu fui lá e fiz essa pergunta para ele. Com base no que nós conversamos e dialogamos sempre, quais os 3 tipos de vilões que você poderia me mostrar na minha vida, por favor? E coloquei qual seria o vilão interno, qual seria o vilão externo e qual seria o vilão filosófico. E olha só que interessante o que ele colocou para mim. Ele falou assim, primeiro vilão, que é o vilão interno. Ele diz, a autocobrança disfarçada de disciplina. O segundo vilão, ele colocou vilão externo, as amarras do contexto atual. E o terceiro vilão, ele colocou para mim, foi o vilão filosófico, que é o conflito entre propósito e sobrevivência. Já já vou falar cada um deles. E no primeiro vilão, que ele me mostrou, que é o vilão interno, que ele fala da autocobrança disfarçada de disciplina. Olha só o que ele falou. Ele disse o seguinte, você tem uma mente muito orientada a metas, transformação e progresso. Mas o que te desafia internamente parece ser a pressão por resultados rápidos, o desejo de ver o avanço visível logo e o incômodo quando o ritmo da vida não acompanha a intensidade das suas ideias. Aí ele fala, esse vilão interno tenta te convencer de que ainda não está bom o suficiente, mesmo quando você está em crescimento. Então, a busca pelo perfeccionismo, talvez, seja um desses grandes motivos, esse vilão interno. Aí ele fala sobre o antídoto, o que eu devo fazer para me vencer essa questão da autocobrança disfarçada de disciplina. Ele diz o seguinte, o antídoto é aprender a reconhecer e celebrar o progresso invisível, aquele que acontece dentro, na mente e na paciência. Então, precisa reconhecer esse avanço interno. Então, esse é o primeiro dos vilões. O segundo vilão que ele fala é o vilão externo, as amarras do contexto atual. Aí ele diz assim, você já mencionou o desejo de uma transição de carreira, sair do ambiente físico, de uma loja e migrar para um ambiente digital, com liberdade geográfica e financeira. Aí ele diz o seguinte, o vilão externo é, portanto, a estrutura atual que te prende. Aí ele fala, o que seria essa estrutura? As obrigações, rotina, limitações de tempo e energia. Ele não é uma pessoa, mas uma circunstância que tenta te manter na zona de conforto, mesmo que ela já não te sirva mais. Essa questão da zona de conforto ela é meio conflitante, que dá a entender que zona de conforto é você estar num lugar onde está tudo bom, está tudo legal, tudo tranquilo, e não é bem assim, Acho que a zona de conforto é quando você
tá numa coisa que não está te avançando, não está te levando a lugar nenhum, né? E principalmente não está te dando uma satisfação, né? Então, talvez a zona de conforto que ele fala aqui é sobre a necessidade de você manter um determinado padrão por questões financeiras, vamos dizer assim, né? Aí ele dá um antídoto, que é estratégia e consistência. Pequenas ações diárias no digital que minam o poder desse vilão até que ele perca a força. Então, assim, tem que começar a avançar, desenvolver uma questão dentro do digital. Para quê? Para que eu chegue em determinado momento e que eu mude essa rota, né? Talvez seja isso. Então, o contexto atual é esse, né, que ele quer dizer. E o terceiro e último, que é o vilão filosófico, né? Que é o conflito entre propósito e sobrevivência. Esse aqui, para mim, acho que foi o mais coerente, foi o que ele acertou legal, né? Apesar que ele acertou os três, mas esse aqui foi lá no âmago do negócio. Ele diz o seguinte: esse é o mais profundo, e realmente é. Você é movido por um propósito. Quer ensinar, inspirar e deixar um legado. Mas o mundo prático cobra resultado, contas e estruturas. O vilão filosófico é a tensão entre viver do que você ama e precisar se sustentar do que não ama mais. É o dilema entre idealista, criador e provedor realista. Olha só que interessante, né? Mas ele me deu uma visão que talvez eu não tivesse essa visão. Assim, é bom você ter um outro lado seu outro eu, para poder te mostrar, né? E essa inteligência artificial, ela está sendo nesse sentido para mim. Porque isso, na verdade, é uma conversa entre eu e ela, mas ela é apenas um meio, que está me mostrando alguns pontos dentro de mim. Então, por isso que eu falo, a importância de você ler e a importância, né, de poder usar a inteligência artificial. Aproveitando para falar de leitura, né? Estou lendo esse outro livro aqui agora, saí do Mais Esperto que o Diabo, estou indo para Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que é um outro livro fantástico de Napoleão Hill também, tá bom? Então, o terceiro vilão é isso. Aí ele dá o antídoto, o que eu devo fazer para melhorar e vencer esse vilão. Ele fala o seguinte: alinhar propósito e pragmatismo, transformar o que ama em algo que também gere sustento. Isso é o verdadeiro equilíbrio do herói consistente. Então, assim, é poder conciliar isso, né? Então, é uma transição. Por isso que eu falo, se não avançar, é o mesmo que retroceder. A gente precisa, no meu caso, eu preciso criar isso para mim. E estou desenvolvendo, estou avançando, né? Mesmo que seja um degrau por dia. Esses foram os 3 vilões que eu quis compartilhar com vocês. E pense, não avançar é o mesmo que retroceder. Pense nisso, observe quais são os seus vilões na sua vida que estão te impedindo de avançar. Tá bom? Então, quero assim agradecer do fundo do coração mais uma vez e dizer, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado.